Eu nasci a 24 de julho de 1976, em Mirandela. Não foi em Miranda, nem foi em Miranda. Diga o que era mais. Pronto, falares-nos um bocadinho. Já agora só uma coisa aqui no meio. Sempre que tiveres alguma referência de tempo, por exemplo, em vez de dizer foi há 3 anos, se conseguires dizer o ano, tudo bem. Ok. Isto no discurso, para depois ser mais fácil. Mas também se disseres foi há 3 anos ou tal, também já temos a data de hoje, por isso depois também é uma questão de fazer contas. Mas sempre que possível, se te lembrares dos anos, e se puderes dizer o ano próprio, melhor. Pronto, falares um bocadinho, se calhar, das primeiras memórias que tens da música e como é que isso influenciou depois do teu percurso todo. Música em Terras de Miranda, não é? Sim, desde que nasceste, das primeiras memórias. Ok. Assim, em relação à música, na minha família sempre estivemos muito ligados à música. Já o meu avô, tio Alfredo Ventura, era o ensaiador também do Rancho das Igrejas, era o caixeiro, acompanhou imensos gaiteiros nas terras de Miranda e sempre esteve ligado à música tradicional. Em casa dele, em 2 igrejas, havia a tradição, a normalidade. Em todos os serões, à noite, no inverno, juntavam-se lá os vizinhos a cantar. Pronto, era sempre uma festa ali todas as noites. E ele tinha uma coisa, quando se juntavam lá a cantar, se havia alguém a desafinar, paravas, toca a começar outra vez. E cantavam a vozes, pronto. É assim, eu quando... Eu era muito pequeno ainda quando ele morreu, teria por aí, 8 anos, talvez. Mas tenho assim uma memória, tenho uma imagem na cabeça que é num dos passos em 2 igrejas, na procissão que fazem antes da Páscoa, dele estar com mais 3 caixeiros, que era ele que organizava ali também um bocado a procissão, estar com outras pessoas lá de 2 igrejas a afinar as caixas, pôr aquilo assim tudo direitinho, porque depois eles iam à frente a marcar o compasso da procissão toda. E essa imagem nunca mais me saiu da cabeça. E foi por isso que escolheste a percussão como instrumento? Não, é assim, isto, pronto, sempre este ambiente familiar ligado à música. Se bem que eu nunca tive a oportunidade de aprender diretamente com o meu avô. Pronto, era aquele convívio o convívio normal com o avô, que via, ele era carpinteiro, depois tinha os politeiros, etc. Pronto. Mas não passou disso. Depois, mais tarde, quando no 10º ano, no 5º ano, tanto eu como os meus irmãos fomos estudar para o colégio, para os salesianos, em Poiares. E os salesianos têm uma vertente muito forte também da música. Todos os alunos deviam tocar um instrumento, pronto. E então, no início do ano, quando eu fui para lá, havia os testes rítmicos, os testes, etc. E então lá ia um de cada vez, e o padre mandava fazer os ritmos, nós repetíamos, e depois eles é que encaminhavam os alunos para os instrumentos. Uns iam para a guitarra, outros para o teclado, pronto. E a mim, assim, quase todos, era o instrumento que todos queriam, a bateria, não é? Toda a gente queria escolher a bateria, eu não escolhi, e escolheram-me eles a mim. Tu vais aprender a tocar a bateria. Pronto, fiz. Aquilo era engraçado porque era o aluno do ano anterior, que já tinha aprendido, que ensinava o seguinte. E pronto, acabou por começar também um pouco por aí o caminho na percussão. E depois lá no colégio levavam aquilo assim muito a sério mesmo, a música. Fazíamos um festival da canção todos os anos, no final do ano. Os alunos é que compunham as músicas, sempre com a ajuda do professor de música lá e dos padres ligados à música. E
os que tocavam, os do conjunto lá do seminário, tinham que acompanhar as músicas todas do princípio ao fim. Aquilo é tudo feito assim, em direto, com um acompanhamento. E foi isso também que deu assim muita força no início e muita... alguma vontade de aprender mais ainda. Imagina um miúdo pequenino, não é? Com 10 anos, 11 anos, tinhas que decorar 11 músicas, uma com ritmo, outra com outro, as paragens, etc. E que repertório é que tocavam na altura? Eram músicas inventadas por nós, pelos miúdos, músicas de festival. Coisas assim muito... Okay. Não eram coisas muito complexas. E depois tínhamos, era todos os domingos também, na missa, acompanhávamos a missa. Então começaste primeiro com a bateria e só comecei primeiro com a bateria. Tradicional. Sim. E a bateria foi durante muitos anos ainda. Depois saí do seminário. Depois, uns anos mais tarde, agora não sei ao certo o ano, mas depois hei de me lembrar. Toquei num grupo de baile em Sending, no núcleo, durante 4 anos. Isto tudo antes de entrar mesmo na música tradicional. Durante 4, 5 anos no grupo de baile em Sending. Depois estudei aqui no Porto, na escola de jazz também, bateria. Isso aí também ajudou a dar um bom salto. Mas sempre ligado à bateria só. Mais tarde, depois, entretanto já aqui no Porto, a estudar na Escola Profissional de Música do Porto, foi quando, isto é em 96, não é? Foi quando começamos as primeiras conversas com o Topa, o meu irmão, foi na altura que se formou o Galandum. Nós tínhamos os instrumentos, que herdamos do meu avô, do teu Alfredo, e sentimos na altura que era necessário fazer qualquer coisa também pela música tradicional mirandesa, e isto também muito com a força do Abílio Topa na altura. Ele também era mais velho do que nós, também já tinha estudado aí no conservatório, já tinha mais uns anos e outra perspectiva também destas coisas. E começou o Galandum a partir daí, e a minha prestação também na percussão tradicional, que tive muita dificuldade mesmo no início, muita dificuldade, porque não tem nada a ver os ritmos da bateria para os ritmos tradicionais mirandeses. Podem parecer simples os ritmos mirandeses, mas aquela, como é que é dizer, sei lá, não são quadrados, são muito sincopados, tem assim umas acentuações que não é na altura certa. Isto de ouvir o meu avô, as gravações do meu avô, porque ele era um caixeiro ótimo, não é? Era o melhor. Foi a tua principal referência? Ricardo, lembra-te só de não calcar o final das frases, mas tens de fazer, desculpa. Isto vai ser conversa, mas antes de eu falar vou ter que deixar um espaço. Ok. Pronto, mas isto só para... Eu não sei se entretanto... Não, está fixe, está a correr bem. Pronto, só se calhar, estavas a falar da bateria, não sei se entretanto, pronto, tu estavas a dizer que ainda tiveste uns anos no Lucro, se tiveste outros projetos musicais em que tocasses bateria, ou de outros géneros musicais, ou... Sim, tivemos outros, acabaram por ser também algumas, quer dizer, mais ou menos, vá. Com o meu irmão, com o Paulo e com o Luís, com o primo da família, não é? Todos os netos do teu Alfredo, tivemos um grupo que era os 3 do Avô Ventura, que era música que tocávamos em bares. Fizemos algumas apresentações em bares, tocávamos covers, principalmente música portuguesa,
E depois, na altura, quando estudei em Bragança, na IESE, com os colegas também formamos lá um grupo, que era os Amigos do Zé, para nos divertirmos um bocado. Pronto, e aí também era bateria. Ok, voltando à percussão tradicional, a tua principal referência, tu estavas a falar da questão do ritmo, né, que é um ritmo que para ti tivesse que dar alguma dificuldade em tentar absorver aquilo, que acaba a ser um ritmo um bocado orgânico também, não é? Mas a tua referência principal foi o teu avô ou chegaste a ouvir outros caixeiros também que te influenciaram no teu estilo próprio? Assim, principalmente o meu avô, o tio Alfredo. E esse podia ouvir sempre que quisesse, né, nas gravações. Ele já não era vivo na altura, mas podia ouvir em gravações. E houve mais dois caixeiros que, muito importantes, que também me influenciaram, que esses ainda tive a sorte de conhecer e conviver com eles, que era tio Benjamin, de Vila Chã, e tio de Travanca, como se chama? Tio Eduardo Travanca. E outro ainda, tio Manuel Paulo, de duas igrejas. Tio Manuel Paulo de duas igrejas. E assim, teu Ângelo, apesar de não ser... Tio Ângelo, que ainda vive, e Deus queira que viva ainda muitos anos, apesar dele não ser caixeiro ou de se autodenominar caixeiro, mas ele toca muito bem caixa também. E cheguei a estar com ele também algumas vezes. E é bom... Foi bom isto, ouvir esses caixeiros mais velhos, não é? Porque ainda tinham aquele toque, o toque característico, o toque antigo. Tu, quando começaste a tocar, sobretudo no contexto de Galandum, que coincide com o teu interesse mais pela música, pela percussão tradicional, havia a perspectiva, a tua ideia seria, de certa forma, salvaguardar aquele património rítmico, chamemos-lhe assim, aquela identidade rítmica, ou, por um lado, pegar naquilo e já teres o teu próprio estilo, como, por exemplo, tinham aqueles que eram os teus caixeiros de referência que falaste agora? Assim, na altura foi, sei lá, acho que foi uma coisa muito natural, assim, no início, claro que pensamos que era importante fazer algo pela música tradicional mirandesa, recuperar, e com um património tão grande como é o património musical mirandês, era uma pena vermos que assim, havia tão poucos caixeiros, gaiteiros na altura, não é? Em 96, e se nós, os mais novos, não fizéssemos alguma coisa, não pegássemos nessa música, mais cedo ou mais tarde a coisa ia-se perdendo mais, não é? Agora, no início, a ideia foi mais tentar replicar, tentar entrar no ambiente, não é? Tentar entrar naquele ritmo, no ambiente rítmico mirandês. Mais tarde, depois uma pessoa acaba por inventar já mais um bocado, não é? E meter já um pouco do cunho pessoal. Quando tu começaste a tocar percussão, qual é que era a percepção dos caixeiros mais velhos, sobretudo daqueles que ainda conviveram contigo, ou que tu conviveste com eles, qual era a percepção deles em relação a gente jovem interessar-se por um instrumento? Eu acho que eles ficavam contentes, como ainda hoje, não é? Os mais velhos verem que os novos pegam nas coisas que foram deles durante muito tempo, não é? Que os fizeram dançar, que os fizeram bailar naqueles bailes do terreiro, eles ficam muito contentes, claro. Okay. A nível de uma prática mais tradicional, não é? Estavas a falar que se calhar o teu percurso começou pela bateria e depois dedicaste mais às percussões tradicionais. Dentro das percussões tradicionais e se calhar sobretudo com o Galandum, vocês tiveram se calhar sempre uma parte mais performativa, né, de espetáculo, de palco. Chegou a haver alguma altura na tua vida em que também tivesses numa parte mais de práticas ligadas à dinâmica social, ou seja, alvoradas, procissões, etc.? Chegaste a fazer esse tipo de coisas? No início algumas, sim. É assim, o início de Galandum não foi assim tanto o palco.
As primeiras apresentações que nós tivemos acabaram por ser mais de animação de rua. Tudo bem que não era em Miranda mesmo, as principais, não é? Chegamos a fazer algumas, as principais foram fora das terras de Miranda. Mas chegamos a fazer algumas alvoradas e procissões. Não foi o principal, claro que não. Mas chegaram a fazer as alvoradas, as procissões, Sim, etc. sim. E qual é que foi para ti a importância que isso teve depois também no resto do teu percurso? É assim, eu acho que é tentar apanhar o todo, perceber o contexto todo da música tradicional. Isso foi importantíssimo. Uma coisa é fazer a música no palco só, que tem todo o cabimento na mesma, não é? Mas tentar, ou ter a possibilidade de fazer a música tradicional como faziam os nossos antepassados, não é? Os que nos ensinaram, os mais velhos, tentar fazer ainda dentro desse contexto, nas arruadas, nas alvoradas, nas procissões, acabou por dar outra perspectiva também ao fazer a música, não é? Mas sentiam que o facto, por exemplo, e estamos a falar de uma questão muito identitária, de tentar salvaguardar um património musical muito específico daquela região, ou seja, a responsabilidade se calhar que sentiam ao fazer uma alvorada, uma procissão, um peditório, etc., seria diferente do que uma apresentação mais livre, mesmo que seja neste ponto de vista da animação de rua, por exemplo, uma cidade como o Porto. É assim, são coisas diferentes. Nas alvoradas, muitas vezes, e em festas religiosas das terras de Miranda, em festas fixas, muitas vezes fizemos porque tinha que ser mesmo. Porque, se calhar, se não fôssemos nós, não ia mais ninguém, não é? Porque não havia. Porque teve que ser. E então, é assim, nós sendo de lá, também acabamos por fazer isso de uma forma muito, muito natural. Pronto, tem que ser, não é? Vamos, porque somos os que tocamos, porque se não formos nós, se calhar a festa não tem alvorada, e uma festa sem alvorada não podia ser, não é? Eu dizia isto do ponto de vista ou seja, ao fazer a alvorada, e dentro daquilo que tu dizes, se calhar se não fossem vocês também não se fazia, sentiam aquilo que eu queria perguntar era se sentiam esse peso, essa responsabilidade, ou seja, de estarem a fazer uma coisa em que tinham que ter algum, esse peso, se sentiam na realidade o peso dessa responsabilidade? Sim, e ainda mais, acho que eu senti isso, que dava assim um certo orgulho, não é? De o fazer. Porque somos os gaiteiros que vamos fazer, os gaiteiros, gaita, caixa e bombo, não é? Que somos nós que vamos fazer alvorada e somos nós que vamos pôr a festa a andar. E se não formos nós, como dizia há bocado, não havia outros. Outra coisa que tu disseste há bocado, que me pareceu também muito interessante, mas se calhar antes disso perguntava-te, quando falaste dessas festas tradicionais que fizeram, recordas-te em que aldeias foram? Em que aldeias foi que fizeram esse... Em Fontalleia, por exemplo, em 2 igrejas, talvez. E recordas-te do ano? Mais ou menos? Não recordo, assim, em Fontalleia, sei lá. Não me consigo recordar. Pronto, estavas a falar há pouco dos serões na casa do teu avô, etc., e que ele mandava parar quando não estava afinado, etc. Vocês, em Galândola, uma das coisas que fazem é muito a polifonia e usam muito as vozes, etc. Também foi daí que te veio esse gosto da voz, ou começaste a cantar antes? Sim, é daí, vem daí de 2 igrejas, da casa do meu avô. É assim, eu não tenho, não me recordo disso, porque eu era muito, muito miúdo. Isto que eu digo é de conversas da minha mãe, que a minha mãe contava que faziam na casa do meu avô. E de onde é que vem essa parte do cantar também? O cantar é da minha mãe, da minha tia,
que aí elas já cantaram muito para nós também. A minha mãe em casa cantava muitas vezes, até para nós, para adormecer, e era sempre com as melodias, com as cantigas mirandesas, não é? Com aquelas modas de adormecer, os garoticos. E vem daí essa forma de cantar e de vermos em duas igrejas, por exemplo, o grupo que acompanhava o Padre Mourinho, além dos pauliteiros, eles tinham um coro mesmo, não é? E aquelas pessoas cantavam muito bem, e a vozes. É um bocadito a escola de duas igrejas. Ok, foi por isso então que se calhar incluíram também depois em Galandum esta parte forte que vocês têm da polifonia. Não sei se é por aí ou não, mas assim, é uma forma assim, já se fazia na música tradicional e nós tínhamos conhecimento disso, também de algumas recolhas que fomos fazendo, mas é uma forma de enriquecer as músicas, em vez de cantar a uma voz só, se cantares a vozes, não é? Eu digo isso ou seja, se o facto da tua mãe e a tua tia, por serem cantadoras de excelência, se faziam esse tipo de polifonias que vocês hoje em dia se calhar fazem em Galandum. Ou seja, sai essa ligação ou se... Ok. Sim, muitas da forma de fazer a polifonia é mesmo assim. O tipo de intervalos. Estou-me a recordar, por exemplo, do Por Baixo de Lapunto e o Cardai, Cardi, Cascardai. A forma de cantar a voz é como elas faziam, esses intervalos, à terceira, principalmente, à terceira, à quinta. Ok, bom. Agora, se calhar, íamos falar um bocadinho mais do teu lado construtor. Porque okay. tu também te dedicas à construção de percussões, nomeadamente à caixa mirandesa, a réplica daquela que era do teu avô. Se nos puderes falar como é que isso começou, o estímulo, o que é que levou a fazer isso e o processo. Ok. Uma coisa que eu fiquei mesmo muito contente quando isto depois é para puxar atrás. Na altura que a minha mãe e a minha tia fizeram as partilhas lá das coisas do meu avô, depois dele falecer, eu estava lá com ela, com a minha mãe e com a minha tia. Separaram as coisas e tal, havia o lote 1, o Montico 1, o Montico 2, e depois eu era um garotico e disseram-me, agora tu tiras o papelico para escolher. E eu tirei o papelico e fiquei tão contente quando no Montico que nos ia calhar a nós, estava lá a caixa e o bombo. Foi uma alegria. Na altura, né, mal sabia eu teria, sei lá, 8 anos, 9. Na altura não imaginava sequer o que iria aquela caixa correr o mundo, não é? Comigo, que já tinha estado nos Estados Unidos, no Canadá, Angola, com o meu avô e com os pauliteiros das igrejas. Pronto, e fiquei mesmo muito, muito contente por termos ficado com esses instrumentos. Também ajudaram um bocado ao início de Galandum. Mas mais tarde eu utilizei muitos anos essa caixa, mas como era a caixa do meu avô, que eu tinha assim muita estima por ela, não é? E continuo a ter muita estima por ela, já me custava um bocado andar com ela de trás para a frente. Tinha receio de estragar mais, porque ela já tinha muita idade. E depois, por outra razão, havia muita gente a perguntar de vez em quando onde é que eu tinha arranjado a caixa era aquela, como é que... Por causa do som, eu gosto muito do som e tal. E foi muito por causa disso que eu me propus a fazer réplicas dessa caixa. E foi
2004 talvez, acho que foi 2004 que fiz a primeira e acabei no dia dos meus anos, no dia 24 de julho estava pronta. Foi assim um processo que demorou bastante tempo por causa das peças, das peças de metal, do latão e não sei o quê, que demorou bastante tempo para conseguir ter isso tudo e entretanto já fiz algumas e já há aí uma série de gente a tocar com elas e tem todas o timbre muito parecido, praticamente igual. Quando fizeste a primeira caixa, tentaste replicar 100% a caixa do teu avô ou já lhe puseste algum elemento que para ti fosse importante do ponto de vista daquilo que para ti é um instrumento ou que faz falta hoje? A caixa é praticamente igual, é uma réplica autêntica. A única coisa diferente é o puxador dos bordões, da tripa, que é um puxador de bateria. Tem a possibilidade de esticar e tem a alavancazita que fecha as cordas todas, mas foi mais por uma questão de facilidade, porque é mais fácil até uma peça dessas e isso não vai alterar minimamente o timbre, não é? É uma questão de necessidade contemporânea. Sim. Ok, há um episódio muito engraçado. Nós, como começámos a falar há um bocado, nós estivemos com o Pepe e tu hoje em dia tocas uma bilha que foi feita em Mobeiros pelo Paco, desculpa, estava a chamar pelo Paco. E pode-nos contar um bocadinho esse processo todo do instrumento? Assim, primeiro surgiu por uma necessidade de ter esse timbre em galandum, isto já numa fase mais avançada de galandum, quando começamos a meter outros instrumentos, foi a partir da altura que entrou a sanfona também, e era preciso ter outros timbres para acompanhar também outras melodias mais calmas. Pronto. E eu, uma altura, achei que seria interessante uma bilha, então comprei uma no Porto, na La Miré, e ainda andei com ela há algum tempo, mas não me agradava o som daquilo. Tinha um som muito baço, ela era pintada e na altura foi bem cara. Tinha assim um som baço e não gostava nada daquilo. E então ali em Mobeiros, como está lá o Paco, não é? que trabalha o barro muito bem, e eu um dia passei por lá e pedi-lhe a ver se era possível ele fazer uma cópia daquela, porque eu não gostava do timbre daquela, porque era assim era grossa, muito baço, não tinha grande brilho. E passei lá algumas tardes com ele para fazer as primeiras, e ele fez vários testes, umas cozidas a forno de lenha, outras cozidas a forno elétrico, e depois fomos experimentando e uma coisa que é incrível, a diferença do timbre das que ele fazia, as primeiras que fez, para depois testarmos, as que eram cozidas a forno de lenha ou as que eram cozidas a forno elétrico, não tinha nada a ver. Primeiro, logo o aspecto delas. As do forno elétrico são assim muito direitinhas, todas com a mesma cor, não é? Não tinha diferença. As do forno a lenha tinha aquelas manchas mais escuras de ficarem queimadas em algumas partes, e o brilho delas, o timbre, aquele agudinho, era assim uma coisa, era espetacular mesmo. E então, pronto, forno elétrico. Não, todas feitas a forno a lenha. E a partir daí ele passou a ser o nosso fornecedor oficial de bilhas, e entretanto continuou a fazer e houve muita gente que passou por lá, depois também viu o galandum a utilizar, e era um som diferente, um timbre diferente, e houve muita gente que passou a utilizar a bilha
para acompanhar também a música mirandesa e atualmente é um instrumento tradicional mirandês. Quando começou esse processo, o teu interesse era mais então essa questão mais tímbrica, não é? Da Sim, necessidade? sim. Ok. E então o processo com o Paco foi tentar ver o melhor timbre mais do que se calhar uma nota específica ou outro elemento qualquer, é mais o timbre. Mais o timbre, depois a nota também se trabalhou, porque ele depois fazia umas maiores, outras mais pequenas, mas como aquilo é tudo feito à mão, não é tudo muito, muito manual, não havia assim aquele rigor do tamanho e claro que depois a dimensão da bilha depois altera muito o timbre, depois era uma questão dele fazer, cada vez que eu lhe peço bilhas, peço sempre para aí uma dúzia, e depois ficam elas todas, depois há umas que melhores, outras umas que se adequam mais ao registro que nós queremos, outras nem por isso, mas tem que ser por aí. Ok. Isto se calhar agora leva-nos a outro ponto, que é esta relação transfronteiriça, né? E é engraçado este buscar também do outro lado e tentar, na realidade, ali Terras de Miranda acaba por ser uma unidade a fronteira por ser também um elo de ligação, não é? Como é que tu vês esta ligação transfronteiriça a nível musical, por exemplo, da partilha de músicas, dos instrumentos, etc.? Qual é que é a tua opinião sobre este diálogo que há entre os dois lados da raia? O diálogo, a relação houve sempre, não é? Tanto é que as músicas que se cantam do lado de Miranda são as mesmas do lado de Castela, não é? E as músicas circulavam de um lado para o outro, os instrumentos são praticamente iguais. A relação, se calhar já foi pior, não é? A relação de pessoas, dos músicos, há cada vez mais convívio entre os músicos do lado mirandês com os músicos do lado castelhano. Não sei se já foi. Estou a inventar. Não, estava a dizer exatamente por isso, não é? Porque há uma partilha, muitas vezes, lá está, de instrumentos e até mesmo de repertório, que conhecem versões de vários lados. Pronto, isso é uma questão interessante. Se calhar aproveitar para saltar um bocadinho à frente e pegar um bocadinho também Galandum, falando isto mais da tua percepção, sendo vocês, Galandum, né, embaixadores da música mirandesa também lá fora, o que é que essas viagens, ou seja, indo lá fora ainda a festivais de vários géneros, também contribuiu para aquilo que hoje em dia é o vosso trabalho, não é? Porque nós vivemos a vossa discografia desde o primeiro disco, em que é realmente uma raiz muito, entre aspas, muitas aspas, pura e tradicional. Sim. Até agora esta abordagem mais, eu não diria contemporânea, mas mais galandu que vocês têm. Há alguma busca desse som ou toda esta experiência que vocês tiveram ao longo dos tempos, pelos sítios onde passaram, também influenciaram o vosso som que praticam hoje em dia? Pronto, isso tem... assim, os anos todos de Galandum já sofreu muitas alterações ao longo dos anos, não é? E foi tudo feito assim de uma forma muito natural, muitas vezes por necessidade, outras por vontade de querer fazer algo já mais complexo. Eu acho que uma coisa que influenciou muito para Galandum dar assim um salto para fazer outras coisas, outras sonoridades, foi aqui no Porto, os primeiros festivais intercélticos. Nos primeiros anos de Galandum, nós fazíamos sempre a animação paralela no final dos concertos. A gente ia ali para a Gruta do Castelo, na Rua de Santa Catarina, beber uns copos e tal, e nós estávamos lá a tocar Galandum, gaita, caixa e bombo. Mas antes disso, nós estávamos lá no Cinema do Terço, onde eram os concertos, depois mais tarde chegou a ser também no Coliseu, e víamos aquelas bandas que passavam por aqui, as bandas folk, e todas deixaram muitas
muitas influências, mas houve uma que marcou mesmo, tanto a mim como acho que aos outros também. Foi lá Mosguenha, isto em 99 talvez, um concerto espetacular que eles têm um disco, lá Mosguenha tem um disco disso gravado, que é lá Mosguenha em concerto, em que juntavam os tops todos do folk espanhol, não é? Kepa Junquera, Manuel Luna, uma série de gente em palco, e nós víamos aquilo, quer dizer, instrumentos tradicionais, flauta, tamboril, gaitas, coisas não muito complexas, não é? E a fazer um som daqueles, isto é muito bonito. Então acho que isso deu assim um pouco a faísca, pelo menos é o que eu acho, para Galandum também querer saltar um pouco só da gaita, caixa e bombo. Tivemos ali uma pequena incursão que não correu muito bem no Galandum elétrico, que ainda fizemos um concerto no Art Club em 98. Eu tocava bateria, tínhamos guitarra elétrica, mas aquilo não passou de 2 concertos. E foi exatamente antes de vermos esse tal concerto, e vimos que não é por aqui, não é este elétrico que deve ser o caminho de Galandum. E então a partir dessa altura foi quando começamos depois a meter outros instrumentos. Depois veio a sanfona, depois da sanfona outras percussões, a bilha, e depois mais tarde o rabel, e começamos a buscar outra sonoridade, sempre na linha do tradicional, não é? Sempre com uma parte muito forte das percussões, as percussões, os ritmos mirandeses, que acho que acaba por ser um pouco a linha de Galandum, não é? Para não fugir para outros ambientes. Eu quando dava aulas quando dou aulas de percussão, digo muitas vezes aos meus alunos que os ritmos mirandeses, e há muitos ritmos tradicionais que estão ali assim numa linha, ou caem, ou vamos naquela linha do tradicional, não é? Aquele sincopado tradicional, ou se caímos um pouco para o lado, já estamos no samba, ou seja, numa cena no kizomba, não é? E acho que o difícil muitas vezes é manter aquela linha sem cair para aquele tum, não é? Assim, não sei se dá para perceber esta ideia. Sim, e pegando nisso, e era o que estávamos a falar há pouco, vocês a uma certa altura de Galandum, eu creio que é por aqui, não sei, já me dirás, a uma certa altura de Galandum, a nível da parte rítmica, começam a colocar elementos ou padrões rítmicos um bocadinho mais, lá está, mais contratempados, mais balançados, que hoje em dia, curiosamente, na vossa terra de origem, são ritmos que são tocados dessa forma, que acabam por quase, entre aspas, não sendo, ou sendo, porque isto depois a fronteira entre o que é tradicional e não é sempre muito volátil, mas acabamos por ser de uma geração que conseguimos identificar esse fenómeno. E hoje em dia já músicas que se calhar conhecemos com uma acentuação diferente começam a ter. Podes-nos explicar ou de onde é que veio esse ritmo, se foi por uma questão estética, se foi mesmo deliberado, se não foi? Esse tem mesmo a origem num determinado sítio, que foi, agora também não me lembro muito bem o ano, mas sei lá, seria 98, 99, nos primeiros anos. Participamos uma altura num encontro de gaiteiros na Galiza, penso que era em Cela Nova, num encontro que faziam lá num mosteiro, e juntavam lá uma série de gaiteiros galegos e asturianos. Estava lá na altura ainda o Júlio Prada, e assim, eu na altura estava a começar também com a caixa, ainda tentar fazer as minhas coisas, e a rumba é um ritmo já muito presente na música
na música castelhana, asturiana, galega, eles têm rumbas, não é? E nós não tínhamos esse ritmo, e eu achava eu gostava mesmo de ver os caixeiros galegos e os outros a fazer esse ritmo, e então, como passamos lá uma tarde inteira, eu estive algum tempo com alguns a trocar impressões e a tocarmos mesmo, eu a mostrar-lhes ritmos mirandeses, eles a mostrar-me uns deles, e eu gostei muito desse ritmo, e então quando vim para Miranda, praticava, treinava esse ritmo, porque gostei mesmo desse ritmo da rumba, e uma das primeiras músicas em que o adaptamos foi o Redondo, porque encaixava bem, e ficou no Redondo, sei lá, depois mais tarde outras, e foi ficando, e ficou. Se calhar estamos a entrar assim já na reta final. Ia-te perguntar, agora, opiniões se calhar um pouco mais pessoais, a nível de... E pronto, e sobretudo tu, nesta parte de gaita, caixa e bombo, sempre foram instrumentos muito de género, ou seja, muito de homens. Assistimos há poucos anos, não é, ao surgimento de pauliteiras, de mulheres a tocar gaita, mulheres a tocar caixa, mulheres a tocar bombo. Como é que tu vês este fenómeno e qual é que é a tua interpretação dele? Acho que é a evolução natural das coisas, não é? Não é nada de novo. Se atravessarmos a fronteira, não é nada de novo. Nós só estamos para aí 10 ou 20 anos atrasados, não é? O que está a acontecer nas terras de Miranda neste momento, pauliteiras, gaiteiras, caixeiras, etc., é algo que já aconteceu em Castela há uma série de anos. E infelizmente só tem uma razão, é a desertificação, não é? Os pauliteiros são precisos 8 para dançar. Pelo menos lá aconteceu isso. Porque em Castela há os grupos mistos. Por acaso em Miranda isso ainda não acontece. É assim, se numa aldeia queriam fazer o grupo e só havia 6 rapazes, não podemos dançar. Então, por que não 2 raparigas? E já fazemos os 8, não é? Foi uma evolução natural e nas terras de Miranda vejo perfeitamente natural isso acontecer, não é? Mas achas que houve muita resistência, quando eu digo resistência, é no sentido de aceitação deste fenómeno novo? Penso que não. Acho que não. Nunca senti isso. Ok. Se calhar, para acabar, ia-te perguntar 2 coisas. Primeiro, qual é que é a tua perspectiva sobre, e desde que te lembras, ou desde que começaste mais ligado à música, qual é que é a tua perspectiva sobre aquilo que é a música mirandesa, isto no sentido da música de Terras de Miranda ser tocada por outros grupos, de Daniel Ladeiras ou Gaitas de Lisboa, etc. Portanto, a música de Terras de Miranda e sobre a música em Terras de Miranda. Se calhar vamos dividir a pergunta. Qual é que é a tua perspectiva sobre a música mirandesa a nível nacional e até mesmo a nível internacional, porque há já bastantes grupos, aliás, há grupos a fazerem versões das vossas versões. Pois é. Qual é que é a tua interpretação sobre este fenómeno? É assim, eu como já disse no início, tanto a nível rítmico como melódico, Miranda tem características muito fortes. As músicas são melodias muito próprias, têm ritmos muito característicos, diferentes até do resto do país. E eu acho que também por aí devem ser muito apetecíveis, não é? Porque vai muita gente lá buscar coisas e tem-se feito versões lindíssimas de muitas músicas tradicionais das terras de Miranda. Mas eu esqueci-me qual era a pergunta, não sei se estou... A pergunta era essa, ou seja, coisa que se calhar quando tu começaste na música era coisa que se calhar não existia e que hoje em dia temos grupos portugueses a fazer versões de músicas mirandesas, lá está, tal coisa se calhar do exotismo ou do facto da música mirandesa ser possível, como tu estavas a dizer, e de haver também do lado mais internacional já haver gente também a ir buscar essas músicas de Terras de Miranda.
o porquê disso e qual é que é a tua interpretação? Eu acho que é isso mesmo. Assim, só se... Mas isso é em todos os tipos de música. As pessoas, quando querem fazer versões ou quando querem pegar em melodias, normalmente pegam em melodias bonitas, em coisas que têm pés para andar, não é? Acho que é por aí, não é? E a música mirandesa, como disse há pouco, tem essas características, tanto melódicas como rítmicas, diferentes de grande parte do país, e além disso ainda tem a língua, não é? Que torna tudo ainda mais especial. E talvez seja por aí essa não sei. Agora a segunda parte da pergunta, que é como é que tu vês a música em Terras de Miranda? E esta segunda pergunta também está dividida em duas. Ou seja, a música, de um lado mais de função social, portanto, a música tradicional no sentido falámos há pouco das alvoradas, dos peditórios, por exemplo, em algumas aldeias que já incluem também a elevação do cálice e da hóstia, etc. Portanto, rituais, festas, etc., desde as festas do solstício às outras. E, portanto, desta parte mais tradicional e, por outro lado, a parte mais performativa também, ou seja, grupos que se formaram, então, Galandum, estou a lembrar, por exemplo, das Charandas, que acabam de ser um grupo feminino também, Lenga-Lenga, mesmo Trasga, os Pica-Tomilho e outros grupos de rock que surgiram em Terras de Miranda, que acaba por ser também um nicho muito específico de Terras de Miranda. Ou seja, dentro destes dois mundos, entre um mundo mais tradicional, que tu há bocado e disseste que se não fossem vocês, se calhar naquele ano não se fazia a festa ou não se fazia a alvorada, porque não havia gaiteiros, e por outro lado, esta dimensão mais performativa destes grupos mais estilizados, com aspas. Vamos começar, se calhar, pela parte tradicional. Como é que vês a música tradicional de raiz em Terras de Miranda? A música de raiz nas Terras de Miranda, acho que assim, sempre esteve, graças aos velhos gaiteiros, e depois àquela fase da transição. Eu acho que, se calhar, uma das coisas que muito influenciou isso para a música se manter também, e as gaitas e etc., foi a história dos pauliteiros, não é? Porque os pauliteiros é aquela dança que tem que estar em determinadas festas, e tem que estar mesmo, não é? E eles só dançam assim, acompanhados à gaita. E então acho que houve sempre esta necessidade de ter que haver sempre alguém para acompanhar, e isso fez com que não morresse mesmo, não é? Já se calhar a parte vocal teve ali uns tempos a decair mais, enquanto que a parte instrumental não, sempre tem estado sempre muito ativa. Sim, mas é curioso, por exemplo, que há uns anos que era difícil ter gaiteiros, porque o mesmo gaiteiro ia tocar com aquele grupo de pauliteiros e com o outro, e com o outro, e com o outro, e acabava por ser quase uma coisa difícil de encontrar, não é? Se calhar hoje em dia, em Miranda, fazem falta caixeiros. Pois é, sim. Há uns anos atrás era gaiteiros, caixeiros, era tudo o que fazia falta. Neste momento, gaiteiros, já para lá gaiteiros com fartura já, graças também à escola da Lérias, que ajudou muito também. Mas há para lá, é assim, não há falta de gaiteiros agora, e que venham mais. Agora, realmente, na parte da percussão, a coisa está assim em falta, não sei porquê. E como é que vês o futuro da música? Por exemplo, pensando nos inícios, porque acaba por haver também uma falha geracional ali, um gap geracional entre se calhar aqueles velhotes mais da idade do tio Eduardo, Afonso, que estávamos a falar há bocado, e depois uma geração que vem a seguir, se calhar um bocadinho antes da tua, ou a tua a seguir, e depois esta geração que está agora. Na percussão? Por exemplo, na percussão, sim. Não achas que houve uma falha? Quando eu digo não é uma falha, mas houve quase um corte quase de conhecimento ou de transmissão, se calhar foi melhor. Sim, um bocado isso.
não sei, sei lá, a percussão não é por eu ser o percussionista, mas e não é que seja mais difícil. Eu acho que se calhar um dos problemas da percussão também é o facto de não se verem resultados rápido. Na gaita, se calhar um aluno de gaita, em poucas aulas, começa a fazer algumas notas, não é que toque, não é? Mas começa a ver já ali uma saída da Carolina, já quase e tal. Enquanto que na caixa, enquanto a coisa não se coordena, o braço direito e o esquerdo, o pulso direito e esquerdo, anda-se ali muito tempo a batalhar e aquilo quase que não sai do sítio, não é? Para fazer os ritmos mais bem feitos. Não sei, talvez seja por aí que há menos Percussionistas. menos percussionistas. Pronto, a penúltima pergunta é só, e voltando um bocadinho, que é uma coisa que eu acho também, e gostava de saber a tua opinião sobre isto. Terras Miranda acaba por ter grupos desta forma mais performativos, ou seja, grupos mais virados para esta apresentação mais performativa da música mirandesa, e estou-me a lembrar, por exemplo, de Galandum, das Charandas, como foi há bocado, e uma versão mais, acaba por ser um bocadinho mais roqueira, estou-me a lembrar dos Pica-Tomino, não sei o quê, e bandas de baile. E acho que é o triângulo de géneros musicais de Terras Miranda. Porquê é que achas que isto acontece? E não há grupos de outro género? Ou porquê é que há interesse nestes géneros musicais? Sei lá, estou a pensar. Não sei se percebeste a minha pergunta, não é? Que acaba por ser engraçado, é engraçado ver o fenómeno, porque tanto Galandum como as charandas, como mesmo o trasgo, a questão de pegarem instrumentos tradicionais dali e pegarem em músicas tradicionais e darem aquela roupagem, e ao mesmo tempo o outro lado depois é mais roqueiro. Estou-me a lembrar, por exemplo, dos Pica de Milho, depois dos Pica e Trilha, etc. Sim. Portanto, há estas, mas nunca houve, por exemplo, cá não sei, um grupo de reggae ou um grupo de jazz, sendo que há gente com formação nestas áreas também, não é? Ou seja, acaba por ser música muito ligada à raiz, porque mesmo os roqueiros de lá pegam na língua mirandesa para fazer rock and roll, não é? Claro. É assim, em relação, se calhar, aos outros géneros, tanto ao baile como ao rock, é assim, há Sendim que tem já há muitos anos uma tradição de música muito forte, não é? Já há muitos anos que há grupos de baile lá e a partir desses grupos foram surgindo muitos músicos em Sendim e eles sempre tiveram muito essa, mas também não sei porquê, o rock em Sendim, aquela coisa do rock. Já em relação à música tradicional, assim, há o nosso caso, pronto, que já falamos, o caso de Galandum, que foi essa vontade e essa achar que havia a necessidade de pegar nas coisas na música tradicional e fazer algo pela música tradicional. Assim, e como nós, depois, mais tarde, outros grupos também, dada a riqueza da música tradicional de lá, outros com vontade de pegar na música e levar a música por esse mundo. Ok, e agora para acabar, perguntava-te onde é que vês a música em Terras de Miranda e a música mirandesa daqui a 50 anos? Daqui a 50 anos? Ou vá, 30, pronto. E se for daqui a 50 e que nós estejamos a bailar. Eu acho que a música tradicional, acho, há de manter-se esta versão tradicional que existe hoje ainda, com alguma alteração, que é natural que aconteça,
mas como dizíamos há bocado, principalmente por estar ligada a estas coisas tradicionais de lá, dos pauliteiros, a estes rituais das festas, há de haver uma parte da música tradicional que se há de manter muito parecida ao que acho eu, é a minha opinião, não é? Muito semelhante ao que se faz agora. Já a música mais para fora, não é? Pois não sei, é assim, eu há 20 anos atrás, há 20, se calhar é demais, mas há 10, se calhar não dizia que a música de Galandum era assim agora, não é? E então daqui a 30, como será? Como é que para ti, ou enquanto Alexandre, enquanto Galandum, como é que lidam com a cena criativa e com o vender espetáculos? Ou seja, é uma coisa que pensam ou que refletem sobre isso quando estão em estúdio, por exemplo? Como é que é de dizer? É assim, neste momento, Galandum tem um som que nós dizemos que é o som Galandum, e quando estamos a fazer músicas, nós próprios já sabemos, às vezes, ao experimentar uma coisa, não, isto não é Galandum, não é o som Galandum, porque Galandum, até assim de uma forma também muito natural, conseguiu criar aquela sonoridade que acho que a maior parte das pessoas já consegue identificar. Houve uns segundos de qualquer música e consegue associar a Galandum. E nós, quando estamos Galandum, quando está a fazer músicas, tenta sempre não fugir muito dessa sonoridade. Há sempre uma outra que pode fugir mais um pouco, mas também é uma experiência, é algo que também tentamos experimentar outras sonoridades, mas tentar manter aquela linha, que é o som de Galandum. Pegando um bocadinho aquilo que o Gonçalo estava a dizer, assim, da mesma forma que, ao contrário do que às vezes se diz, havia muitos gaiteiros que eram profissionais também da gaita, se chamamos assim, ou seja, eram pagos para cumprir aquela função, etc. E ao cumpri-la, se calhar tinham que ou adaptar repertórios, porque se iam àquela festa e se havia alguém que pedia aquele lhaço, o gaiteiro tinha que tocar esse lhaço. Eu acho que é um bocadinho mais neste seguimento a pergunta. Se vocês, pelo facto de Galandum ser mais do que artístico, mas ser profissional no sentido de ser também uma profissão, se o facto de ser uma profissão se condiciona esta parte do artístico? Acho que não. Não. Ou seja, o artístico sobrepõe-se sempre a qualquer tipo de constrangimento que haja. Tá? Eu não sei, agora, é a última coisa que é, se queres acrescentar alguma coisa ao que já disseste, ou que alguma coisa que possa ter ficado por dizer. Por acaso, há assim aquele episódio que eu gosto de contar em relação à caixa, tu se calhar já conheces, do som, daquele timbre. Isto se calhar tem a ver com alguma pergunta que tu fizeste para trás dos inícios de Galandum e das festas, de tocar nas festas, e da forma de tocar. Depois, uma coisa que me deixou ainda mais orgulhoso, não é? Passado alguns anos depois de insistir na caixa ali, treinar, ouvir, treinar, experimentar os ritmos, foi uma altura até foi num burro gaiteiro, em duas igrejas. Estávamos a tocar lá numa das noites. Estávamos a fazer lá um repasseado, a gente a dançar à frente e apareceu um velho lá dos igrejas, teu Firmino, no fim do repasseado, chamou-me
Alexandre, essa não era a caixa do teu Alfredo? Eu, era a caixa do meu avô. E ele, cara, eu estava na cama, senti a caixa, levantei-me e vim a ver se era mesmo a caixa do teu Alfredo. Isto só para dizer que uma das coisas que Galandum também faz e que faz questão de fazer é manter também esta sonoridade que neste caso o homem já não ouvia a caixa, sei lá, há 20 anos. E os timbres é aquela coisa que fica mesmo dentro da cabeça, não é? Há aqueles sons que nós associamos a determinados momentos e ele lembrava-se muito bem daquele som da caixa. Para ele se levantar e ir ouvir, para mim só me deixa orgulhoso, porque primeiro afinei a caixa direitinha como o meu avô, não é? Tinha aquele som à maneira de tio Alfredo. E depois o toque, a forma de tocar também muito próxima do meu avô.